caso de hoje começa com o misterioso desaparecimento de Emily Noble. Era por volta das 5 horas da tarde do dia 25 de maio de 2020, quando, naquela tarde, seu marido, Matthew Moore, ligou para o departamento de polícia de Westerville, Ohio. Minha esposa Emily Noble saiu cedo de casa e está desaparecida. As coisas dela ficou em casa, seu celular, seus documentos e o seu carro ainda estão aqui. Antes de ligar para a emergência, Matt tentou falar com a amiga de Emily para saber se por acaso ela estava por lá, mas a amiga respondeu que não tinha visto Emily naquele dia. Logo em seguida, um policial foi enviado até a residência do casal. Quando chegou, encontrou Matt Moore acompanhado da amiga de Emily, a mesma para quem ele havia ligado mais cedo em busca de informações. Matt contou ao policial que na noite anterior eles haviam saído para comemorar o aniversário de 52 anos de Emily. Segundo ele, por volta das 8 da noite, eles já estavam de volta em casa e decidiram dormir cedo. Por volta da meia-noite, Matt disse que se levantou para ir ao banheiro e viu Emily dormindo normalmente. Como não conseguiu voltar a dormir, ele resolveu ficar mexendo no celular, mas para não acordá-la, ele foi para o quarto de visitas, onde acabou passando o resto da noite. Na manhã seguinte, segunda-feira, dia 25 de maio, Matt disse que acordou por volta das 10 horas da manhã e foi aí que percebeu que Emily havia desaparecido. Ele disse também ao policial que tentou enviar mensagens para ela, mas logo percebeu que o celular da Emily havia ficado na casa. O oficial que foi enviado à casa começou a vasculhar o local, em busca de qualquer pista que pudesse indicar onde Emily poderia estar. A residência estava impecavelmente organizada. Nada parecia fora do lugar. Até mesmo a cama onde Emily havia dormido estava perfeitamente arrumada. O policial achou aquele estranho e perguntou ao Matt se tinha sido ele quem havia arrumado a cama. Mas Matt respondeu que não. Disse que provavelmente Emily mesma havia arrumado a cama antes de sair. O que tornava essa história ainda mais estranha era que todos os pertences de Emily ainda estavam na casa. Nada indicava que Emily tivesse saído com a intenção de ir longe, e isso deixava a situação ainda mais misteriosa. A polícia conversou com alguns vizinhos em busca de qualquer pista. Um deles afirmou ter visto Emily por volta das 9 horas da manhã na garagem da casa. Essa informação aparentemente deixou Matt Moore aliviado. Afinal, se alguém realmente a viu naquela manhã, talvez Emily estivesse apenas dando uma volta e logo voltaria para casa. Durante um tempo, todos acreditaram que a qualquer momento Emily poderia entrar pela porta da frente. Mas as horas foram passando e o desaparecimento completou 24 horas. Mais policiais foram enviados à residência. Amigos do casal também apareceram para ajudar nas buscas. Foi então que uma nova informação surgiu. Mesmo o vizinho que havia dito ter visto Emily naquela manhã, voltou atrás e confessou que se confundiu. Na verdade, ele tinha visto Emily no dia anterior. Dessa forma, ficou claro que ninguém havia visto Emily no dia 25 de maio de 2020, um dia após o seu aniversário de 52 anos. Emily Noble era formada em artes pela Universidade de Ohio. Ela parecia ser uma mulher feliz, mas a vida nem sempre sorriu para ela. Antes de se casar com Matt Moore, Emily havia sido casada com um homem chamado Mark. Eles pareciam feitos um para o outro, um casal que todos admiravam. Mas em 2011, depois de 3 anos de casamento, a vida de Mark chegou ao fim. Ele lutava em silêncio contra uma terrível depressão, uma batalha que infelizmente ele não conseguiu vencer. A morte de Mark deixou Emily devastada. Ela acreditava que passaria o resto da vida ao lado dele, mas de repente,
tudo desabou. Nos anos seguintes, a dor só aumentou. Emily perdeu o pai e pouco tempo depois também a mãe. Emily se isolou, afastou-se dos amigos e passou um bom tempo vivendo na solidão. Mas em 2018 algo mudou. Emily conheceu Matthew Moore através de um aplicativo de namoro e pela primeira vez em muito tempo ela voltou a sorrir. Emily rapidamente se apaixonou por Matt. Ele era atencioso, carinhoso, parecia o recomeço que ela tanto precisava. Mas para os amigos de Emily, algo não parecia certo. Eles ficaram com o pé atrás em relação ao Matt Moore. Achavam que ele tinha um comportamento estável, às vezes até bipolar, e que demonstrava sinais de ser possessivo demais. Emily, por outro lado, sempre tentava justificar. Ela dizia que Matt havia sofrido um acidente grave quando era mais jovem, e por causa disso, tinha uma lesão cerebral que afetava o seu humor e comportamento. Matt Moore também tinha sua própria história de vida. Ele já havia sido casado anteriormente com uma mulher chamada Lisa Pearson. Juntos tiveram 2 filhos. Mas o casal enfrentou uma tragédia. Um dos filhos morreu ainda criança, vítima de uma doença rara. O outro filho se chamava Joe e tinha 16 anos. Quando Matt foi morar com Emily, o garoto foi junto. Emily tentou acolhê-lo, tratá-lo como um filho, mas percebia que o adolescente lutava com algo profundo. Ela acreditava que Joey poderia estar enfrentando problemas de saúde mental, mas segundo ela, Matt costumava dizer que aquilo era apenas frescura. Infelizmente, em 2019, o pior aconteceu. Joey foi encontrado enforcado em um parque, bem no centro da cidade de Westerville. Mais uma vez, alguém próximo a Emily perdia a luta contra a depressão. Equipes de buscas vasculharam rios, bosques, trilhas e parques na região. Drones sobrevoavam a área, cães farejadores percorriam cada canto, mas nenhum sinal de Emily foi encontrado. Enquanto isso, algumas partes da história não faziam sentido. A versão de Matt, por exemplo, ele dizia que na noite do desaparecimento não voltou para a cama e passou o restante da noite no quarto de hóspedes. E outro detalhe importante era o fato de Emily ter deixado o celular em casa. Ela nunca saía sem ele. Isso simplesmente não fazia sentido algum. E para completar, enquanto familiares, amigos e voluntários procuravam desesperadamente por Emily, Matt Moore não participava das buscas. Essa atitude só aumentava as suspeitas sobre ele. Durante a investigação, a polícia descobriu algo sobre o passado de Matt Moore. Havia uma denúncia registrada no passado em seu nome. A denúncia havia sido feita por sua ex-esposa, Lisa Pearson. Ela o acusava de tentativa de estrangulamento. A polícia precisava conversar com Matt Moore um pouco mais, mas dessa vez ele foi levado até a delegacia. Durante o interrogatório, ele contou exatamente a mesma história de antes. Não mudou uma palavra, nem tirou, nem acrescentou nada. Mas o que Matt não sabia era que desta vez, os investigadores já tinham novas informações em mãos. Eles haviam analisado o celular de Emily e lá encontraram mensagens que contavam uma história bem diferente do que Matt descrevia. Enquanto ele insistia que o relacionamento dos dois ia muito bem, as mensagens de Emily mostravam algo completamente oposto. Discussões, desentendimentos e sinais de um relacionamento em crise foram o tipo de mensagens encontradas no celular de Emily. Ela disse há 2 semanas atrás: "O Matt brigou novamente comigo ontem à noite. O Matt e eu estamos conversando, mas esse não é o tipo de relacionamento que eu quero. Ele me disse muitas coisas horríveis ontem, por isso eu estou sem aliança." Nesse dia, Matt Moore foi duramente pressionado pela polícia.
Os investigadores tentaram de todas as formas fazê-lo entrar em contradição, mas ele não cedeu. Ele manteve a mesma versão do início ao fim, repetindo que não tinha nada a ver com o desaparecimento de sua esposa. Sem provas concretas e sem nenhuma nova pista que apontasse o paradeiro de Emily, os investigadores acabaram ficando sem respostas por um tempo. Mas tudo mudou em 16 de setembro de 2020, 115 dias após o desaparecimento de Emily Noble. Naquela manhã, a polícia recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, alguém relatava ter encontrado restos mortais em uma floresta. Pouco tempo depois veio a confirmação. Os ossos encontrados pertenciam a Emily Noble. Mas o detalhe mais estranho de tudo é que o local onde o corpo foi encontrado ficava muito perto da casa dela. Era tão perto que ninguém conseguia entender como que demorou 115 dias para que alguém finalmente os encontrasse. Perto dos restos mortais de Emily, os investigadores encontraram um cabo USB preto e também uma garrafa com bebida alcoólica. A princípio, esses objetos pareciam indicar que Emily poderia ter bebido e cometido suicídio. Por um breve momento, essa hipótese até pareceu plausível, mas quando o laudo da autópsia ficou pronto, a verdade foi muito mais sombria. O relatório concluiu que Emily Noble morreu por espancamento. Rapidamente, a teoria de suicídio caiu por terra. Os peritos acreditavam agora que o cabo USB e a garrafa foram colocados ali como parte de uma encenação. Eles se basearam nas mensagens encontradas no celular de Emily, onde ela deixava claro que o relacionamento com Matt não ia bem e que ele explodia com frequência, perdendo o controle por qualquer motivo. Os investigadores também levaram em conta a denúncia feita pela ex-esposa de Matt, que o acusava de tentativa de estrangulamento anos antes. Com essas informações, a polícia acreditava ter provas suficientes para responsabilizá-lo pela morte de Emily. E assim, em junho de 2021, Matt Moore foi preso. Mas uma pergunta permanecia no ar: será que realmente existiam provas suficientes para uma condenação? Matt Moore foi a julgamento em agosto de 2022. A acusação afirmava que ele havia assassinado Emily. Já a defesa alegava que não existiam provas suficientes para sustentar uma condenação. Depois de dias intensos de julgamento, o veredito foi anunciado. Matt Moore foi declarado inocente pelo júri. A maioria das pessoas ainda acredita que ele é realmente o culpado, mas o trabalho feito pelos investigadores e pela promotoria não foi suficiente para provar isso em um tribunal. Hoje, Matt Moore continua sendo o principal suspeito pela morte de Emily Noble, mas ele ainda é um homem livre, até que alguém encontre a prova concreta que revele de uma vez por todas o que realmente aconteceu naquela noite. A morte de Emily Noble ainda é classificada como um homicídio, mesmo após o julgamento e a absolvição de Matt Moore. As autoridades continuam tratando o caso como um assassinato sem solução.